vamos trabalhar com vocês hoje. É um tema espetacular: santidade e simplicidade. Oh, meu Deus! Parece que nós vamos filosofar aqui, né? Mas não. Nós vamos falar de Bíblia. Há algum tempo, Deus tem me inquietado com uma palavra, e eu tenho buscado o significado, estudado essa palavra, e toda vez que eu vou ler a Bíblia, ela aparece no contexto, ela aparece, não explicitamente, mas no ato de Jesus, de um apóstolo, na manifestação do poder de Deus na vida dos irmãos. Eu confesso que não é comum ouvir sermões sobre essa palavra. Aliás, ela é uma palavra cada vez mais extinta, né, das nossas plataformas e das lideranças cristãs. Essa palavra é simplicidade. A simplicidade não é só um dos aspectos importantes da vida do crente, da vida cristã. A simplicidade é a própria vida cristã. Ela não é só um aspecto, ela é a vida. A vida cristã é uma vida simples. É o estilo cristão de viver. Não é uma opção. Ser cristão, na sua essência, é ser simples. A maior expressão de culto e adoração que podemos oferecer a Deus, preste atenção nisso, essa eu estou falando 7 conclusões que eu cheguei com esse estudo. Já estou começando pela conclusão. Só para lembrar os irmãos que este não é um tema supérfluo. Foram 7 conclusões. Primeiro eu já falei, a simplicidade é a própria vida cristã. É o estilo cristão de viver, não é uma opção. Ser cristão, na essência, é ser simples. A maior expressão de culto e adoração que podemos oferecer a Deus é através de um viver simples e tranquilo. Você está pensando que o culto maior que você oferece a Deus é pulando, é falando línguas, é saltando, hein? É curando, libertando, jejuando? O maior culto que você oferece a Deus é a simplicidade. A simplicidade é a senha para identificar um discípulo de Jesus no meio da multidão. Porque discípulo é aquele que imita o mestre e a ele se assimila. Você quer conhecer um discípulo de Jesus no meio da multidão? Olha a vida dele. Você vai ver simplicidade. Porque ele é discípulo de Jesus. Simplicidade é a maior mensagem bíblica depois da salvação. Até porque são inseparáveis. A salvação tem como fruto imediato a vida simples. Guarde isso. Uma vez salvo, e salvo para sempre, simples serás. Vocês não vão dizer amém? Amém. Uma vez salvo, a simplicidade entra para marcar o seu caráter. Simplicidade é a maior manifestação visível de poder na vida de um crente. Mais que milagres, prodígios e manifestações do Espírito. Porque manifestações sobrenaturais acontecem até no centro de macumba. Em qualquer lugar. Aliás, já tem uma tal de macumba evangélica. Tem gente rodopiando demais. Já tem até de uma churrasqueira santa. Ela chega na churrasqueira, sente o cheiro de carne. Está queimando a carne. A maior manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa salva é uma vida simples. Aliás, inclusive, milagres, prodígios, manifestações
na vida de algumas pessoas, vem trazendo arrogância, soberba. O cara recebe um dom, a primeira coisa que ele faz é dividir a igreja. Carrega com ele alguns, carrega o homem de poder, leva os que querem poder, e fica os fraquinhos, os presbíteros. Por isso, nenhuma outra virtude cristã impacta mais o mundo do que a vida simples de um cristão. Será por isso que já não impressionamos mais as pessoas? O que hoje pode nos diferenciar do mundo? Temos vivido na nossa experiência com Cristo, experiência cristã, produz diferença em relação à vida que as pessoas estão vivendo no mundo? O que é que pode produzir real diferença? Senão a simplicidade. Portanto, irmãos, hoje nós vamos falar da vida cristã. Nós vamos falar de um homem que nos ensinou a ser simples. Eu quero falar para os irmãos algo que não quero aqui trabalhar a emoção de vocês, nem manipular a emoção emocional de vocês. Eu quero que você saia daqui entendendo na razão. Entenda, coloca isso na sua mente. Entendimento. Deus vai te dar agora a inteligência espiritual, discernimento para você entender isso. E quando acabar essa ministração, você vai falar assim: eu quero esta vida que esse irmão falou para mim. Eu quero o que eu ouvi hoje na minha vida. Glória a Deus. O primeiro texto bíblico que chama a minha atenção, quando eu penso em vida simples, está lá em Salmo 131, versículos de uma vez. Aliás, são 3 versículos. Salmo 131. O salmista, no momento de posse do Espírito, onde o Espírito se apossa dele, o Espírito da simplicidade, como é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é simples. Deus é simples. E ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. De fato, diz a nova versão internacional, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. E aí ele diz: espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, ajuda-me a viver na simplicidade. Entendeu? Você entendeu isso? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo, orgulhoso. Não ando à procura de muitas coisas. Eu quero só viver o Evangelho. Eu quero só ter comunhão com o teu Espírito. Eu quero viver feliz, confiando no Senhor, esperando no Senhor. Mas tem um texto, simplicidade está presente em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. A própria criação de Deus foi um gesto da simplicidade e do poder de Deus. Ele diz: haja luz, houve luz. Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, a segunda carta, capítulo 11, ele demonstra a preocupação que ele tem pelos irmãos. 2 Coríntios capítulo 11, de 1 a 3, ele diz: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que nos tenho preparado para nos apresentar como virgem pura a um só esposo de Cristo. Aí ele diz: mas receio
que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Estamos diante de um texto, irmão, que mostra a grande preocupação de Paulo no cuidado com as igrejas de Deus. Ele era um apóstolo, um enviado para essa missão. Ele sentia o peso da responsabilidade de edificar as vidas sob o seu cuidado. E por isso, espelha o seu desvelo no zelo de Deus. Ele demonstra isso. Interessante que a gente ouve Paulo falando. Eu sempre lembro muito do irmão Valtinho. O zelo dele, a preocupação dele com as vidas, com a igreja. Né? Paulo tinha muitos receios. Muitos. E aqui ele expressa um deles, talvez um dos mais importantes. O de que os discípulos, pela corrupção de suas mentes, se apartassem da simplicidade do Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Olha que preocupação, irmãos. No texto que lemos, ele destaca a expressão simplicidade e pureza devidas a Cristo. Tem uma outra tradução, outra versão que diz pureza e simplicidade que há em Cristo. Seja qual for a tradução correta, as duas apontam para a mesma direção. Ou seja, nós devemos a Cristo uma vida de simplicidade e integridade. É uma dívida nossa com Ele. Porque foi isso que Ele nos ensinou. Jesus foi o mais simples dos homens e nos deixou preciosos ensinos e exemplos de simplicidade. Para Jesus deixar o céu, irmãos, e vir habitar entre os homens, Ele se tornou simples. Vocês sabiam disso? Ele se tornou simples, esvaziando-se de toda a glória. Olha a palavra, esvaziando-se da sua glória divina. Tornou-se simples. Declinou de aparecer entre os homens como Deus, embora fosse o próprio Deus, o verdadeiro Deus. Renunciou à posição que ocupava na glória do Pai, para tomar forma de um simples servo sofredor. E ousou, inclusive, lavar os pés dos homens, ou de homens, que ambicionavam posição no seu discipulado. Para dizer para eles que ele era simples, ele fez um gesto e ousou lavar os pés daqueles homens, para mostrar até onde um Deus pode descer. Eu duvido que tenha alguma divindade na terra, adorada nesta terra, que tenha descido onde Jesus desceu. Deixou de apresentar-se como um que é semelhante a Deus, para tornar-se em semelhança de homem. Está lá em Filipenses. Não se apresentou como filho de Deus, mas sim como filho do homem. Quando poderia governar e ordenar, tornou-se obediente filho, mesmo que isso viesse a lhe custar a morte, e morte de cruz. Precisamos de mais algum argumento para entender a potência da simplicidade? A potência que há na simplicidade? Certa vez, ao enviar seus discípulos para uma cidade, de cidade em cidade, para pôr em prática o que ele ministrava, que ele ensinava aos discípulos, Jesus nos instruiu a serem simples como as pombas. Amém. Jesus usou a expressão como a pomba. Prudentes como a serpente. Sim. Amém. Inclusive rasteja. Mas o foco é
Sejam simples como uma rolinha. Eu estava no meu quarto um dia desse, na minha cama, mexendo no meu computador, e aí começou a chover, aquela chuvinha, e eu fui para a janela, olhei, tinha duas rolinhas, um casal de rolinhas, namorando numa árvore em frente à minha janela. E eu passava o peso um pouquinho, que eles fossem do outro, assim, e o outro fazia assim, gostava um pouquinho do outro. Me deu uma saudade minha loura, irmãos. Uma saudade dela. E eu comecei a fotografar, filmar. E elas começaram a dar show. Começaram a sacudir as asas, ou falar as penas. Eu falei, meu Deus, daqui elas vão para outro lado, para outro lado, para cá. E Deus vai alimentá-las. Não tem preocupação com nada. Eu estou aqui desesperado, resolver tanta coisa. A simplicidade dos pássaros. Jesus diz, quando vocês entrarem na cidade, sejam simples como as pombas. Chegam quietinhos. Né? E logo após reunir, após falar no próprio capítulo, Mateus capítulo 10, versículo 16, logo após, ele disse, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Ou seja, se vocês entrarem na cidade, se vocês quiserem impactar a cidade, se vocês quiserem trabalhar nessa cidade, se vocês quiserem fazer qualquer coisa, imitem o mestre de vocês. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Imitem ele. E sejam simples. Um discípulo de Cristo, irmãos, um discipulador, um presbítero, um irmão de encargo, pastor, seja lá o que for, tudo o que precisa ter é simplicidade. Jesus teve uma vida simples. Desde o seu nascimento até a morte, Jesus foi um homem simples. Ao nascer, teve por berço uma manjedoura. Humilde estábulo, né? Emprestado, ainda emprestado, nem era dele. Viveu em um lar humilde, não ambicionou as coisas materiais, nem mesmo todos os reinos da terra oferecidos por Satanás. Ao homem que queria segui-lo, falou, as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9:58. Como é que você vai seguir um homem desse? Um homem que não tem nenhum lugar para morar. Os ensinos dele eram todos simples. Tem um vídeo que eu quero que os irmãos vejam. Nesse vídeo vocês vão perceber toda a simplicidade de Jesus no ensino. Os ensinos de Jesus foram apresentados de forma tão simples e compreensíveis que as pessoas não compreendiam. A gente sempre espera uma boa exegese, um bom discurso teológico para crer. Mas Jesus se revestiu da simplicidade, tudo expressado com simplicidade. Um texto que eu vou passar para vocês agora aqui no vídeo. Não sei se o Silvio vai pegar isso. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come
deve-me folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeira, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não morre. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vocês entenderam? Amém. Aleluia. Vocês viram a simplicidade que está escrito em Lucas capítulo 12. Como um discípulo lê um texto desse e não se sente tocado pela instrução do mestre? Jesus chama os seus ouvintes para ver o que eles não viam ao seu redor. Eles não conseguiam ver. Quando ele disse: considerai como crescem os lírios do campo, eles viviam cercados de lírios. Quando ele diz: olhai para as aves, elas estavam por toda parte. Mas a gente não consegue olhar para as aves e nem olhar para os lírios e tirar lições preciosas da simplicidade de Deus nessas coisas para nossas vidas. Ele diz: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, não trabalham, não fazem suas obras. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Com essas palavras ele trouxe o maior ensino sobre fé. Após falar e dar esse ensino aos discípulos, ele disse uma coisa que é a máxima do Evangelho de Jesus. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. E a sua justiça. Aleluia. Todas as outras coisas,
todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é fé, irmãos. Nós não precisamos nos esforçar para buscar o reino. Ele nos é oferecido. Não precisamos construir esquemas, fórmulas, sistemas ou planejamento para alcançá-lo. É só vivermos em simplicidade e o reino se manifestará em nosso viver diário. É só viver a simplicidade. Depois nós vamos entrar em detalhes sobre como é essa vida simples. Você sabia que um filho, quando corre para a sua direção, e quando você abre o braço e acolhe o filho, e coloca no seu colo e beija o filho, isso tem uma dimensão que excede o mundo espiritual? A sensação que o seu filho tem quando ele é abraçado, quando ele é beijado, quando ele é acolhido, aceito, é como se Deus estivesse cuidando e abraçando o seu filho, dando a ele sensação de segurança. Você sabia que esse é um gesto simples que muitas pessoas não fazem? Quando o irmão procura você para relatar um problema e fala com você e você apressadamente não o olha, o encara nos olhos e diz apressadamente: querido, eu não posso te ouvir agora porque eu tenho outros compromissos. São coisas simples do dia a dia que mostram para a gente se nós temos um viver simples ou não. Se a gente está pronto para viver na simplicidade das relações humanas, na relação eclesiástica, na vida da igreja ou não. Então vamos examinar, vamos pensar. Eu tenho vivido essa vida de simplicidade, o reino tem se manifestado em meu viver, porque, irmãos, é isso que as pessoas estão vendo em nós. Presta atenção. Em outras palavras, Jesus está dizendo: sejam simples, não compliquem as coisas, apenas ponham o reino em primeiro lugar na vida de vocês. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Assim, a primeira atitude para alcançar uma vida abundante é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, colocar nossas vidas no governo dele e viver como Jesus viveu. Esse é o segredo que Jesus revela nessas palavras, quando ele diz: por que vocês estão ansiosos? O Pai do céu, que cuida dos passarinhos, que cuida dos lírios, sabe o que vocês precisam. Vocês estão ansiosos porque vocês estão vivendo iguais ao mundo. Vocês não estão confiando em mim. Por isso a murmuração é algo que ofende, magoa, atinge o coração de Deus ali. Você abriu um guarda-roupa, você tem 20 vestidos, e você reclamar que não tem roupa para vestir, isso entristece o coração de Deus, não é só do seu pai e da sua mãe, não. Você reclamar da sua casinha, reclamar do seu salário, isso é algo que entristece o coração de Deus. O que não significa que você não possa lutar para ganhar melhor e ter melhores condições de vida. Mas glorifique a Deus com o que Deus tem te dado. Agradeça a Deus. A vida cristã é simples. O evangelho cristão é simples. A fé cristã é simples. Nós que complicamos isso. Na nossa vida, nós complicamos. Porque se a gente vivesse a simplicidade do evangelho, nós certamente descomplicaríamos muita coisa na vida da gente, inclusive na relação conjugal. Muitas vezes andamos atrás de grandes espetáculos, grandes movimentos, queremos ver grandes maravilhas. Deus não está interessado em apresentar shows, encenações ao público. Ele age nos momentos e nos lugares mais simples da vida da gente. Vocês querem ver um exemplo bíblico? Você quer sentir a presença de Deus? Jesus dá um endereço. Ele diz assim: você não precisa sair da sua casa para ir a algum evento nosso, para ir a algum grande movimento. Ele diz: entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Aleluia. A simplicidade do evangelho. Presta atenção. Fecha a tua porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. No
teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É o quarto de guerra. Quem não tem um quarto de guerra Glória a Deus. não tem vida simples. Não sabe o que é simplicidade. Isso é maravilhoso. Mais simples que isso, irmãos. Se você quer ver a glória de Deus, então é simples, entra no teu quarto. E aí encontrarás a glória de Deus e o brilho da presença dele. A igreja primitiva, a igreja dos primeiros anos da era cristã, era simples. Amém? Amém. Tal como encontramos em Atos dos Apóstolos, a igreja era totalmente simples. Não possuía grandes auditórios, nem sítios para retiro, quartos com colchões, né? Uns 100 colchões pelo menos. Não possuía bandas, um instrumental tremendo como esse aqui. Eu não tinha como nada, lugar nenhum para poder reunir aquela turma toda. Multidão de convertidos que todos os dias recebiam o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. O que eles faziam? Distribuíam os discípulos pelas casas. Pelas casas. Ali, sim, uma pequena casa, na sala de uma casa, na cozinha de uma casa, numa área, numa laje, reuniam-se os salvos. Eles partiam pão de casa em casa, não buscavam muitos grandes sermões, simplesmente perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja bem, a vida da igreja é simples. O que é uma reunião de igreja? 3, 4 reuniões. Eles vão fazer o quê? Eles vão orar, eles vão ter comunhão, eles vão perseverar na doutrina, vão ler a doutrina, meditar na doutrina e vão comer juntos. É só isso. Se isso não te satisfaz, se precisa de mais alguma coisa, então você precisa entender o que é simplicidade no Evangelho e no viver da igreja. Porque isso é suficiente. A vida dos discípulos era extremamente despojada. Vendiam propriedades, irmão, vendiam bens, traziam tudo aos pés dos apóstolos. E o grande testemunho sobre a maneira deles de viver está em Atos 2. Diz assim, da 32, né? 4 para 32. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Então, aqui está um dos aspectos mais íntimos da simplicidade do Evangelho, é saber que a minha casa também é dos meus irmãos. Por isso, eu abro a minha casa para receber a igreja. Eu vou ter prazer em comprar um pão, um biscoito, uma torta, alguma coisa para servir os irmãos, porque isso é a vida da igreja. Glória a Deus, aleluia. Isso é vida simples. Aleluia. Quinta-feira, 7h35, 7h40. Vou familiar sempre começa um pouco mais tarde. O pessoal trabalha, às vezes chega mais tarde. Aí a porta se abre, a campainha toca, está lá o primeiro irmão chegando. Ei, a paz do Senhor! Aí o irmão chega, senta com a poltroninha, fica ali você fazendo sala, conversando. Irmão, posso usar o seu banheiro? Claro, querido, usa o banheiro. Você já limpou o banheirinho, viu? Já cuidou da sua casinha para receber o irmão. Uma vez eu fui a uma casa, e fomos visitar uma casa, irmão. E eu cheguei à casa e falei, eu chego na casa e disse, comprar meu banheiro, não sei por quê. Aí eu cheguei, qual o seu banheiro? Eu preciso do banheiro. Eu fui ao banheiro, quando eu cheguei lá, irmão, tinha uma pilha de roupa desse tamanho. Tinha suja, calcinha, tinha um negócio bem sujo, que negócio assim, desarrumado, aquela coisa. Eu entrei e falei, essa casa precisa
da visita do grupo familiar. Depois nós descobrimos a vida conjugal daquele casal era a pior possível. Não havia alegria neles de estar em casa. Nem dela de orientar alguém para arrumar, para cuidar, que não fosse ela, fosse alguém que eles colocassem lá para arrumar a casinha, uma casa toda de arrumada. Ali viviam pessoas que não amavam mim, não se amavam. E bastou a primeira reunião para tudo desabar, o choro vir, a tristeza, a confissão e a reclamação, que está tudo ruim, e nós começamos a abençoar aquela casa. Tudo por causa de um banheiro desarrumado. Porque quando eu vou receber os irmãos na minha casa, o banheiro é arrumado, né? Sempre você, eu não sei porquê, tem essa preocupação. A sala, irmãos, eu quero vassoura, eu quero ajudar uma coisa. Eu ajudo, tiro os meus livros que eu espalho pela casa inteira. Eu vou tirando, põe tudo para dentro. Os irmãos saem da casa, eu trago tudo de volta. Porque é simples. É a casa. Portanto, irmãos, a igreja é simples. O que então nos impede de sermos simples? O que nos impede de sermos simples? A Bíblia aponta algumas das realidades que comumente impedem de sermos simples. O Salmo 62:10 apresenta uma delas e diz assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Quando nosso coração se coloca naquilo que acumulamos para nós, corremos o forte perigo de perder a simplicidade do que é viver em Cristo. A riqueza, habilmente, pode nos levar à complexidade de vida, e essa leva ao aparato, ao exagero, ao luxo, à sofisticação e ao ter cada vez mais e se apegar àquilo ali e não querer partilhar um pouquinho do que você tem com os demais, com os santos. E aliás, você começa, inclusive, a selecionar quem vai entrar na sua casa. Alguns textos bíblicos, irmãos, pegam muito forte quando a gente fala da avareza, fala do acúmulo de bens, quando você se apega às coisas que Jesus falou. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Esse é o problema que nos impede, é o problema maior que nos impede de uma vida de simplicidade. Lucas 8,14, quando Jesus fala sobre o semeador, ele diz que algumas sementes caíram entre os espinhos, no versículo 14. Significa que as pessoas ouvem, todavia não conseguem seguir o caminho, porque são sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, e não conseguem, a semente não consegue amadurecer. Olha o que acontece. Eis aí o motivo pelo qual muitos crentes não amadurecem na fé e no fruto. Você se envolveu com muitas coisas, está sem tempo até para a família, para o grupo familiar, não tem tempo para ensinar seu filho, nem a seu filho a Bíblia, nem as lições da escola, nem a reunião de pais você vai mais, por aí vai. Você se envolveu demais com muitas coisas e você está sufocado. Irmãos, quando a gente marca a reunião de pais da escola, que o pai chega assim: olha, eu estou trabalhando, não tem tempo. Eu digo: mas é sobre o seu filho que eu quero falar. É sobre o seu tesouro. Sobre o seu herdeiro. O que é, professor? Dá para você sentar um pouquinho para ouvir? Só um pouquinho para ouvir? Não tem tempo. Você nunca tem tempo. Eu tinha um aluno problemático demais. O pai dele era ministro de louvor. Era pastor de música lá na denominação dele. E o filho dele destruía a escola. Ele foi conversar comigo, eu cheguei a conversar com ele. Nisso eu ficou bêbado um dia na escola, bêbado. Eu sei que seu filho tem nada a conversar com ele. E
o pai veio depois para pegar o filho bêbado. Senhor, não tem jeito. Eu falei, você quando ministra louvor, você não fala que Deus dá jeito em tudo? Que Deus muda as pessoas para as mãos? Seu filho, Deus não pode mudar. Aí ficou reclamando, eu falei, ó, eu também sou pastor, dá licença. Isso é mesmo assim. E foi eu falar isso, cara. Assim, senhor, sou mesmo. Você está sufocado. Você se envolveu demais com muitas coisas. Está deixando a simplicidade do Evangelho. Lucas 16:14, Jesus diz acerca dos fariseus: os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar Jesus. Olha o que Jesus fala: os fariseus, conhecidos por sua avareza, uma casta religiosa, tinham preocupações com as riquezas. Somos chamados de cristãos, discípulos de Jesus, mas muitas vezes o nosso comportamento é farisaico, e não como Jesus gostaria que fosse. Lucas 21:34: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais nos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. A expressão quer dizer intoxicado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades dessa vida terrena. Jesus falou para discípulos isso aqui. Não foi assim que o homem disse? Ó minha alma, descansa, folga, come e bebe. Eu já acumulei meus tesouros. Pois bem, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Jesus nos adverte exatamente para que a gente não se deixe sobrecarregar pelas coisas deste mundo. Porque isso é a vida simples. Isso não combina com a vida simples, irmãos. Outro texto está lá em Miqueias. Eles cobiçam campos e terrenos e tomam posse dele. Invejam e desejam casas e propriedades. Está falando do povo de Israel, hein? Desejam casas e propriedades de outros e acabam por apoderarem-se delas, e não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e sua família, agridem com impiedade e o semelhante e os seus herdeiros. Veja que ponto chegou o povo de Deus, a nação de Israel. Uma casta de gente que quer enriquecer, que quer ficar, quer poder, quer terra, quer prestígio, e começaram a tomar os bens dos mais fracos. Que isso? Abacuque 2:9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho lá no alto, a fim de se livrar das garras dos mortais. Olha que desgraça isso, irmão. Presta atenção nesse texto. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto. Busca desenfreada pela riqueza. As ambições desmedidas, Marcos 7:22. O que elas geram? Maldade, engano, devassidão, inveja, difamação. A Bíblia está cheia de textos que falam sobre o perigo da avareza. A gente, quando fala de avareza, pensa nessas pessoas ricas. Não, a avareza pode estar no seu coração. Você pode ter uma casinha simples, só no seu cantinho, mas tem um coração avarento. E alguém pode morar num palácio e não ser avarento. A avareza é um pecado que nasce no coração da gente. E a avareza traz inveja. Você pode ser dominado por essa inveja de um irmão que prosperou, que Deus abençoou, e você fica com a inveja. E o texto diz: inclina meu coração, Senhor, para os teus estatutos, e não para a cobiça, para a avareza deste mundo, para o desejo de possuir mais. Salmos 39:36. Porque os tesouros terrestres, irmãos, os bens materiais, eles nos prendem, nos amarram nesta terra. Glória a Deus. Olha só o que o Senhor fala. Paulo fala em 1 Timóteo, ele diz, 1 Timóteo capítulo 6: de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos
querem sempre mais, caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulhar em ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ou seja, busque a vida simples. Esse foi o conselho de Paulo a Timóteo. Inclusive, quando ele vai falar sobre os presbíteros, ele diz, deixa bem claro, que tem que ser homens simples, não dados à avareza. A vida simples é a marca de quem tem Jesus. Deus não quer pobres, Deus não nos quer pobres ou miseráveis, remediados ou ricos. Deus quer que vivamos na simplicidade. Você pode ser pobre, rico, situação remediada, mas você pode ter uma vida simples. Por quê? Porque é na simplicidade da vida que estaremos livres dos muitos problemas deste mundo. Vocês sabem disso? Os irmãos sabiam, você sabia, querido, que o seu problema pode não ser tão complicado assim de ser resolvido? Você busca a oração, você quer que Deus te abençoe, quer que Deus te prospere, quer isso, quer aquilo. Mas como é que está o seu coração? O que deseja de fato o seu coração? Deseja Deus ou deseja a riqueza? Ele ou Mamon? Perder a simplicidade é muito fácil. Basta começarmos a alimentar desejos e sentimentos de posse, vaidade, avareza, luxo, egoísmo e todos os seus correlatos. Expressar simplicidade, irmãos, também não é fácil. Não é fácil. É preciso disciplina. É preciso se desprender. É preciso aprender a se desprender das coisas. É possível fazer isso? É? Irmãos, eu conheci uma colega, ela tinha muitos problemas. Toda problema, essa mulher foi para o budismo. Ela chega perto de você, eu falei, Deus, ela deve estar levitando alguma coisa assim. Ela era estressada, de repente essa mulher ficou zen. Aí eu olho para o lado, vejo a minha irmã, Cristo. Oh, meu Deus. Júlia, dá uma comparação. Fazendo tudo aquilo que não devia fazer. E ela disse, zen. Noival, esse projeto seu é divino. Nossa, isso se encaixa perfeitamente com a filosofia de Buda. Você vai conhecê-la. Ele fez um vídeo do meu trabalho, contamos um vídeo. Aí ela viu e ficou assim. Gente, falaram comigo, né? Gente, é tudo que a nossa filosofia ensina. É tudo isso. Nosso Júlio, olha, é um budista. Eu prefiro ser bundão, né? É preciso treinar, disciplinar a vida cristã. Assim como você tem que ter disciplina para ler Bíblia, você tem que ter disciplina para jejuar, disciplina para orar, você tem que também disciplinar a vida simples. É um exercício. Eu vou dar umas dicas para vocês aqui. Vocês querem? Eu quero a receita. Olha só.
Deus tem valores para enriquecer nossas vidas. E todos os valores de Deus que Ele nos ensina são valores simples. Um deles, quem sabe? Olhar os lírios do campo. Irmãos, quando eu ando, quando eu estou dirigindo, não tem. Mas quando eu vou de ônibus, eu vou caminhando para o meu ponto. Irmãos, isso é uma disciplina, isso é algo extraordinário. Eu fico pensando, um sol insuportável, um calor terrível. E o caminho que eu faço está cheio de flores amarelinhas. Que flor é aquela? Elas crescem igual o mato. Uma flor amarelinha. Alguém sabe o nome dela? Alguém falou aí? Quando era pequena, aí a gente via gente no morro, a gente catava aquelas flores e botava. É flor de defunto de pó. Flor de defunto de pó, isso aí. Quando morria alguém, se pegava. E é mato aquela flor. Aí eu passei assim, irmãos, mas tinha tantas flores, tantas, que eu parei para olhar e para pegar assim e tal. Aí peguei umas flores, saí assim olhando. Aí, sabe qual foi o pensamento que o capeta colocou na minha cabeça? Com o passar de carro, assim, a bicha velha lá, carregando as florzinhas, não é? Viadão, não é? Eu joguei a florzinha no canto. Morra! Morreu! Deus tem valores para enriquecer nossas vidas. Um deles é o amor. O amor vindo de Deus é simples. Mas quando agregamos a ele outras coisas, como desejos carnais, paixões, egoísmo, ciúmes, posses, perdeu a simplicidade e o objetivo do amor. O amor é simples. Paulo escreve aos Romanos e diz na tampa: o amor seja sem hipocrisia, porque ele é simples. Eu lembro que a Cristina, quando estava voltando, a Cristina está tão atenta ali, chega a estar assim, né? Quando ela chegou, ela me trouxe, me apresentou o livrozinho dela. Quando ele chegou, ela chegou, eu olhei aquela criança e ela já havia falado para mim uma coisa sobre o Alan. Eu já estou acostumado com muitos Alans por aí, pelas escolas. Aí ele chegou, pegou meu celular assim, olhou. Você sabia que o celular da sua filha, se cair no chão, ele não quebra? Eu falei, por quê? Porque ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, e o meu? Eu falei, ele falou, o seu não, o seu. O meu, de vagabundozinho. Como é que você sabe disso? Ele começou a me explicar a diferença entre os celulares. Que descarrado. E aí, à medida que eu ouvi ele olhando, falando comigo, os primeiros contatos nossos, o que eu peço para Deus? Senhor, me ensina mais esse garoto. Isso é bem simples. Me ensina mais esse garotinho. Esse ano eu vou trabalhar com quintas e sextas séries. Vocês pouco jejum por mim, tá? Vocês podem só começar a chegar nas reuniões, maquiada, olheira. Começa lá, vai na Ibacori, dá umas voltas na minha escola, começa a orar, levantar as mãos, porque é lá dentro que o negócio está acontecendo. E aí eu peguei e já montei. E o que Deus me pega, você vai fotografá-los, vai colocar no seu computador. E todo dia você vai orar com esses meninos. Que a oração do justo pode muito em seus irmãos. E a diretora falou para mim, eu quero que você pegue essa turma, porque tem um sexto ano 3, que você vai precisar muito trabalhar a oficina. Porque é uma turma dificílima. Ela fala assim, hoje ela brilha, e a barba começa a... Ele falou, você está me jogando cova dos vizinhos?
Aí ela é crente, ela falou, não, eu sei que você. Professores, ai, que bom, Júnior, você vai resolver o problema da turma. Eu. Então, é hora da gente lutar. Mas o que acontece? Meu coração já está cheio de amor por eles. Vida simples. Jesus falou comigo, olha, fala o seguinte, chega na sala de aula, olha nos olhos, fale a verdade com eles, toque quando precisar, chega junto e nos abençoe, e o resto eu vou te acrescentar. Porque o reino de Deus é simples. A sala de aula é uma coisa simples. A relação do médico com o paciente é uma coisa simples. Ouça o doente. O amor, irmãos, é a marca da simplicidade. Amém. A igreja hoje, mais do que nunca, precisa ser simples. Ela que nasceu simples, precisa voltar à simplicidade inicial. Há muitas coisas que atestam como a igreja complicou-se por terror dos anos. Trago aqui para vocês, irmãos, apenas um exemplo. Preparo de obreiros. Hoje, para ser obreiro, você precisa fazer uns cursos teológicos. Quando Jesus disse, alguns até doutorado, quando Jesus disse, olha, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. E o que é que Jesus quer dizer com isso? Que todo discípulo dele, com título ou sem título, pode viver uma vida simples e ganhar vidas para Jesus. Amém. E salvar vidas, impactar vidas e ganhar vidas para Jesus. Glória a Deus. A vida cristã é a própria simplicidade. E aí, irmãos, eu quero dar 10 dicas a vocês. 10 não. São 6, 7 dicas. Vai ser rápido isso aqui. Dicas para uma vida simples. É de um livro que eu gostaria tanto que vocês lessem, Celebração da Disciplina. Só que eu fiz uma missão aqui, uma mistura. Primeira coisa, ele diz que o crente pode fazer e deve fazer para treinar uma vida de simplicidade. Primeiro, ele diz, compre as coisas por sua utilidade e não pelo status que ela vai conferir a você. Que elas conferem. Olha só, compre as coisas por necessidade ou por sua utilidade e não por seu status. Ansiamos muitas vezes possuir coisas que não necessitamos nem desfrutamos. Chegamos até mesmo a comprar coisas que realmente não precisamos ou que não podemos, em alguns casos, só para impressionar as pessoas e assim satisfazer o nosso desejo de consumo. Isso é patológico, irmão. Isso é doença. Doença maligna. Aprenda a distinguir entre a verdadeira necessidade, real, prática, e a necessidade psicológica, emocional. O apelo da mídia para comprar. Vocês sabiam que gasto excessivo, consumismo, é um prejuízo para você, para uma vida simples com Cristo? Vocês sabiam que muitos irmãos estão cheios de problemas, enchendo os auditórios, pedindo a Deus para mandar dinheiro e prosperidade? Você só ouve testemunho disso que o cara se enrola na dívida, no consumismo, e depois quer que Deus resolva o problema dele? Uma boa solução para esse problema é quebrar seu cartão de crédito. Pronto, começa a viver na simplicidade. Então essa é a primeira dica que ele dá. Porque a questão financeira tira muita gente do foco do centro, do equilíbrio. Compre coisas para a sua utilidade, não para o seu status. Segundo, aprenda a se desfazer de coisas, repartir coisas, doar coisas. Glória a Deus. Aleluia. Vejo quando em casa minha esposa abre meu garoto assim. Essa aqui você não está usando não, né? Essa aqui também não, né? Essa aqui não? Não. Essa aqui? Não. Essa aqui? Essa bermuda aqui? Não quer não? Aqui. Põe no saco, dá para um, pega para o outro, leva para outro. Não está usando. Eu agora estou entregando meus livros. Subiu um monte de professores na escola.
Eu entreguei para o professor, isso aqui eu pensei em você, professor. É especial para você. O cara foi embora, eu chorei isso uma vez lá. Peitei de volta. De graça recebemos, de graça devemos dar. Desacumule. Lá em casa, minha turma falou: duvido, pai, que você vai limpar essa biblioteca sua. Pois eles vão ver. Milagre de Deus chegou na minha casa. Nós estamos conseguindo passar dentro da biblioteca agora e chegar do outro lado. Porque não se passava. Minha mulher saía toda arranhada, cheia de roxo, com as pernas batendo nos lados. Quantidade de coisas que não são necessárias complicam a vida. Elas precisam ser classificadas, guardadas, reclassificadas, guardadas de novo. Muitos de nós poderíamos livrar-nos de metade das nossas coisas que possuímos, sem nenhum sacrifício grave. Faríamos um bom trabalho para a vida cristã. Simplificaríamos muito mais as coisas na casa da gente. Então, se você tem alguma coisa que você, algum livro bom na sua casa, que você não queira mais, pode trazer para mim. Terceiro, aprenda a desfrutar das coisas sem desejar possuí-las. Se o irmão tem um carro bom, pega carona com ele. Vai no ar, vai na fresca. Mas não fica assim: eu quero um carro desse, vou comprar um carro, vou comprar. Vou lá, vou comprar. Vou fazer uma atividadezinha, mas Deus vai abençoar. Teve naquela minha irmã, perguntou assim: irmão, ora aí, pede a Deus para te dar uma palavra, se eu devo ou não comprar meu carro, um carro novo. Na chegada eu falei: lembra disso, irmão? Ora, se o senhor falar, consulte o senhor. Se ele falar para você que é para eu comprar, eu vou comprar, senão eu não compro. Eu falei: eu nunca vi um negócio desse. Aí, irmão, acabou a vida inteira. Eu fiquei: senhor, ela vai comprar ou não vai comprar esse carro? O que eu falo para essa mulher? E aí Deus me deu uma palavra revelada. Eu disse para ela: como está a sua conta bancária? Por isso mesmo, irmão, que eu estou pedindo para o irmão dar uma palavra. Eu falei: o senhor falou, só compra se você tiver o dinheiro para pagar. Se não tiver, você não compra. Irmão, mas aí eu falei: mas aí é isso aí. Eu não quis mais comunhão comigo, né? Então aprenda a desfrutar da coisa sem desejar possuí-la. Possuir coisas é uma obsessão da nossa cultura. Se as possuímos, achamos que podemos controlá-las. E se podemos controlá-las, sentimos que nos darão mais prazer. É meu, comprei. É meu aqui. Olha o meu iPhone, não iPod. O meu não pode, o seu pode. E não sei o quê. E fica em negócio. Aquela disputa. Isso é muito comum com adolescentes. Última geração. Tu vê na escola o pai do menino. Você está na coordenação, quando agora está mais fechando. O pai chegou, quando ele tirou o celular, o pai tirou o celular do pai, desse tamanhozinho. Que negócio antigo, velho. Eu olhei para o celular do pai, olhei para o negócio do filho. Eu falei: nossa! Que poder tem ele! Então olha só, é uma ilusão isso. Muitas coisas da vida podem ser desfrutadas sem que possuamos essas coisas. Desfrute da praia sem achar que você tem que ter uma casa na praia. Para quê? Vai encher de irmãos de crentes lá dentro. Vai ter irmão botando fila de carro para assim: irmão! Cheguei! E o irmão entra na sua casa, faz cocô no sofá, vai para a sua cama, come no seu prato, fala: não está nem aí. Irmão! Olha só, fica atento a isso. Descomplica, simplifica a sua vida. O pessoal do pedal aí, ó. Para que a biblioteca?
A bicicleta mais sofisticada? Ô Moisés, para que aquela? Ana, trava esse homem. Hein? Ah, quem manda é o marido, né? Eu sei, Lembrei de Elísio agora, numa reunião, lá na casa dele, os presbíteros, auxiliares, seus irmãos, colaboradores da época do Valdir, o Valdir falando, os irmãos, que Deus, o senhor submissa seu marido, os irmãos. Aí Elísio, irmãos, aqui em casa, quem manda é o galo. Aí virou para Sandra e falou assim, não era galo. Aí o Valdir, Elísio. Agora o Valdir é engraçado. Ele falava que a mulher, que o homem, aí sentava na reunião com a gente, ele pensava, irmãos, façam isso, vamos lá, ajuda, faça assim, Elias, não sei o quê. Aí ele assim, lá, quietinho. Ela falava assim, Valdir, sim, nesse. Valdir, Dorival Júlio dava argumentagem de noite. Ele não sei o quê. Ele não é assim, no Júlio não sei o quê. Ele, Valdir, muda isso aí. Você acha, Messi? Você acha mesmo, Messi? Aí ele assim, claro, Valdir. Aí ele virava assim, irmãos, eu consultei aqui a Messi. Lembra disso? Eu consultei aqui a Messi. Ai, irmãos, irmã Nessi, quando o Valdir ia ao banheiro, os irmãos iam lá enchiam o Nessi de beijo. Nessi, Santa Nessi, Virgem Nessi, nós amamos. Quase curvávamos aos pés e beijar aos pés dela. Cadê a irmã Nessi? Está aí? Já foi embora, tinha que ouvir isso. Para lembrar do nosso velhinho. Desenvolva apreço mais profundo pela criação de Deus. Curta a criação de Deus, curta as coisas criadas. Ele diz assim no livro, ouça os pássaros, são mensageiros de Deus, quase a textura da grama, das folhas, maravilhe-se com as riquezas das cores, simplifique, descubra. Nós estávamos ali conversando, eu explicando para os irmãos a origem do relevo. Todos curiosos queriam saber qual a origem do cristalino, o basamento do cristalino, o que é paleozóico, proterozoico, não sei o que. Eu falei, agora vocês estão complicando o negócio, mas tudo bem, e vamos falando. Mas na verdade nós estamos curtindo as paisagens. Fotografa, eu sou fotografar. Isso é curtir aquilo que ele fez, nosso Deus fez. Tudo isso é nosso. O que o Nilson está fazendo aqui é exatamente obedecer a ordenança dele. Falou, constrói aqui um alojamento que eu vou trazer meu povo para cá para desfrutar dessas belezas que tem aqui. Você já percebeu a beleza, a bênção que é uma água, entrar numa piscina de água, mergulhar na água, beber um copo de água? Irmãos, imagina o que é viver sem água. Portanto, nós não aprendemos ainda que as coisas mais simples é que trazem. Eu tenho falado para os maridos, falado para os irmãos aqui, larga tudo aqui uma hora, irmão, pega a sua mulher, vai dar uma volta. Em nome do Senhor. Um dia eu peguei essa mulher minha aqui, ela não fala preso, não é que ela estresse quando fala preso no lugar. Eu já vou em segredo, já resolvo tudo antes. Chegamos lá numa pousadinha, lá na região do Montanhas. Minha irmã, um quarto lindo, uma banheira linda, a bichinha estava abraçada. Na frente da banheira tinha um vidro enorme, uma cachoeira caindo bem em frente assim. Sabe o que aconteceu? A mulher ficou lá para a cachoeira. Deslumbrado com a cachoeira e eu ali. Muito bem, Noé. Irmãos, cada conchinha na praia, pega a conchinha, coleciona conchinhas. O pessoal está bem?
gente lá. Desfrutem tudo isso que Deus fez para a gente. Outro, obedeça às instruções de Jesus sobre a linguagem clara, honesta. Descomplique e simplifique o seu falar. Suavize o seu falar. Desestressa no seu falar. Você está machucando, você está agredindo as pessoas no seu falar. O jeito de falar mostra se você vive uma vida simples ou não. Jesus disse: olha, seja a tua palavra se ensina ou não, faça disso tem procedência na Bíblia. Você precisa entender que quem vive na simplicidade não vive de bajulação, de meias verdades, conversa franca, honesta, verdadeira, mas fala com amor, fala com cuidado. Eu posso falar uma coisa com o Junquilho, eu sei que o Junquilho tem uma cuidado para ouvir certas coisas. Já tem outro irmão que, se eu falar do mesmo jeito, vai desestruturar, vai machucar, vai fazendo desabar. Conheça o coração, conheça o irmão para você conversar com ele. Seja simples, tem que gostar de gente. Palavras ferem, palavras curam também. Então você quer viver uma vida simples? Trabalhe sua palavra, sua fala, seu diálogo. A linguagem clara é uma bênção do reino de Deus. Direta. Faça da honestidade e da integridade os distintivos do seu falar. Rejeite o jargão e a especulação abstrata, cujo propósito é obscurecer e direcionar, em vez de esclarecer e informar. Portanto, o jeito de falar e a verdade de falar também é do jeito de Jesus trabalhar. Terminando, recuse tudo quanto seja instrumento de opressão na sua vida. Vivemos em um mundo de opressão. Jesus veio libertar o homem das opressões deste mundo. Racismo, exclusão social, valorização da aparência física são exemplos dessas opressões. Você é um desses crentes em que a cor da pele ou a origem social define seu círculo de amizades? Você é esse tipo de crente? Que olha a cor da pele e o nível social da pessoa para você manter um círculo de amizade com essa pessoa? Você é daqueles que se agradam em manter e perpetuar relacionamentos hierárquicos, mantendo pessoas submissas à sua vontade, inclusive oprimindo esposas e filhos? Porque nós temos crentes que são verdadeiros tiranos em suas casas. Rejeita a opressão. Opressão, quem oprime é o diabo. Quem oprime é Satanás. Jesus liberta da opressão. Eu não posso ser um opressor. Eu não posso oprimir com a minha fala, oprimir com minhas atitudes. Eu tenho que libertar. Você trata com honra e deferência os mais bem situados na pirâmide social, excluindo os seus organizados mais humildes? Tiago arrebenta e diz: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro no dedo, com traje de luxo, e entrar outro, algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: fica ali, em pé, ou assenta-se aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos, e vos tornaste juízes, tornando perversos os pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos de fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Aleluia! Aleluia! Comete pecado quem faz acepção de pessoas. Você que emprega gente, presta atenção nisso. Tiago diz: eis o salário dos trabalhadores que ceifam os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança,
tendes condenado um macabro justo sem que ele nos faça resistência. Você que prega, você que paga, você está lidando com os seus funcionários. Meu irmão. Temos que pensar nisso tudo. Você é opressor? Tudo isso complica a vida da gente. Possa Deus quebrar o jugo da opressão em sua vida e nas nossas relações. E por fim, eu quero dizer que nós temos que aprender a gostar de gente. Esta é a experiência mais rica que o Evangelho pode trazer para todos nós, pode trazer e trouxe para a minha vida. E esse é o diferencial na vida do crente. Crente gosta de gente. Crente tem que aprender a gostar de gente. Primeiro, porque ele também é gente. Segundo, porque Deus quer salvar a gente. Então você tem que amar gente. Você tem que aprender a gostar das pessoas como elas são. Eu vou terminar essa palavra minha, essa palestra, essa ministração sobre vida simples, convocando os irmãos a repensar na vida de vocês. Eu não estou falando para rico, para pobre, estou falando para a igreja de Deus. Estou falando para os irmãos. Examine a sua vida. Você anda sobrecarregado com o quê? Você está buscando o reino de Deus? Você está levando esse reino? Esse reino tem se manifestado em sua vida, por onde você vai, por onde você passa, onde você trabalha? Como esse reino se manifesta? É a vida simples sua. O que vai levar o reino às pessoas é o seu viver. O que mostra para o seu filho que você vive o reino é a sua vida simples. E o que é o viver simples? É a vida cristã normal. Vamos ver agora o último videozinho, o menor vídeo. Jesus com as crianças. Prestem atenção no que vocês vão ver. Olha o jeito de Jesus lidar com as pessoas. Olha como Jesus toca as crianças. Olha como Jesus se dirige aos adultos. Olha como ele encanta os pais, como ele encanta as pessoas. Presta atenção, porque vocês vão perceber que o Rei dos Reis era o homem mais simples. E a sua maior aula, a sua maior doutrina é a vida simples. Pode passar esse vídeo. Precisa repousar, por favor. Por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele.
da forma fria, da forma rígida e dura dos fariseus, que tratavam as pessoas conforme os seus interesses, aquilo que receberiam em troca. Jesus quebrou um paradigma. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus foi capaz de sensibilizar, de tocar famílias inteiras, porque crianças não eram sequer valorizadas, muito menos a mulher. Jesus quebrou esses paradigmas. E o viver simples de Jesus encantava as pessoas, porque Jesus não fazia acepção de pessoas. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu me emocionei muito, porque eu sei que é assim que Deus quer que a gente faça com as pessoas. É só isso que vai fazer diferença no mundo que estamos vivendo hoje. Se você não tocar, se você não abraçar, se você não cuidar das pessoas, Satanás está levantando gente para fazer isso aí, em religiões, em projetos de valores humanos por aí fora. Tudo espiritismo, tudo budismo, tudo crenças orientais. Quando na verdade o único, a forma que liberta o homem, nós já sabemos qual é o amor de Jesus através de uma vida simples.